não precisam de telefone celular, nem de notebook, nem de tablets. Não? Então o que nós estamos vendo é, essa é uma nova dimensão da comunicação, falar dos lugares, dar informação sobre os lugares, não? Que é o Foursquare, que é muito interessante. Você chega num lugar que é a potência da relação entre os meios de massa e os meios pós-massivos. Não? Então, por exemplo, cheguei semana passada, 15 dias em São Paulo. Então eu estava num lugar, não conhecia nada do lugar. Não? Então você tem um guia, que é comprado, você compra na banca, você tem um guia da cidade. Legal, feito por um especialista que está ali, congelado. Não? Mas é legal. Tipo, aqui tem esse bar, tem essa coisa bacana. Entrei no Foursquare, diz onde é que você está, só clicar e ele te localiza. Ele diz o que as pessoas estão dizendo sobre o lugar. Olha, abri uma cafeteria bacana ali, olha, o sanduíche desse lugar é péssimo. Porque não é o cara, né, do guia, são os usuários que estão falando dos lugares. É como se você encontrasse pessoas locais para te dar dicas dos lugares, que é o que a gente mais quer quando a gente está em algum lugar que a gente não conhece, né? Ter alguém do lugar para indicar as coisas. Esse sistema faz isso, né? Ele permite que você tenha informação de baixo para cima, qualquer pessoa pode produzir e que me enriquece. O guia é bacana, cultura de massa, massificada, etc. Esse me complementa e me dá outras informações em tempo real. O café que estava indicado no guia talvez não exista mais. Não? Então, etiqueta de radiofrequência, internet das coisas, já falei. Já falei dos tablets. Na verdade, já falei de quase tudo. Só quero concluir. Wikileaks, então, toda a Revolução Árabe. É isso, não é a AK-47, não é o Machado, é o Twitter e o Facebook as armas. Também é o Machado, também é a pedra, também é o bilhetinho, também é o telefone, também é o boca a boca, também é o megafone, é tudo. Também é o Twitter, também é o Facebook. Facebook e Twitter não fazem nada sozinhos. Não? Então, não é um determinismo tecnológico, mas é como esses instrumentos de comunicação foram fundamentais também para que caísse aí os governos totalitários. Realidade aumentada, mapas, a possibilidade de pessoas fazerem seus mapas, né, e publicarem seus próprios mapas. Então, os 3 princípios, como eu falei, né, que já estão aí: liberação da emissão, ler e escrever, é isso que está em jogo. Conexão, conversação. Talvez a gente possa falar hoje de comunicação e não tanto de informação. Quando a gente fala meios de comunicação, nós falamos isso, devemos continuar falando, não tem problema, né? Mas quando você pensa televisão, ela me informa. Comunicar, o verbo comunicar, é ter uma relação, é estabelecer uma troca entre consciências. Isso que nós estamos fazendo aqui é comunicação. Ela é improvável, ela é difícil. Nem todo mundo está me ouvindo, certo? Nem todo mundo está focado. Não precisa concordar para comunicar. Comunicar, como diz o Gregory Bateson, é entrar na orquestra. Está todo mundo se ouvindo, estou tentando entender, não concordo. Isso é comunicar. Nem sempre a gente consegue. É muito difícil entrar nessa comunicação, nessa troca, porque você precisa sair de si, de alguma forma. Muito difícil. O Niklas Luhmann, pensador austríaco, alemão, ele tem um livro muito interessante chamado A Improbabilidade da Comunicação. E para ele é isso, é improvável conseguir falar com o outro, é improvável que o outro tente te entender. É muito difícil, a gente sabe disso, né? Quem tem amigos no Facebook, com certeza, se for dizer quem são seus amigos mesmos, eu acho que conta na mão. Porque são esses que a gente consegue se comunicar mesmo, né? São poucos. Né? Então, os meios de massa são meios de informação. Eu ligo o rádio, você está chovendo em Feira de Santana. Legal. Caiu um prédio em tal lugar. A Síria o exército sírio está massacrando os civis. Informação. Informação é base da comunicação? Mas isso é informação. Então talvez tivéssemos chamar os meios de massa de meios de informação. Os pós-massivos são mais transversais, conversacionais. Talvez eles se aproximem mais dos meios de comunicação do que de informação. Uma reconfiguração do século XX. Do século XXI. Voltamos a esse mapa. E, para terminar mesmo, os desafios. Eu vou parar aqui. Certo? Primeiro desafio: o equilíbrio entre a participação, o que eu estou chamando de contemplação.
É fundamental se desconectar. É fundamental não ficar refém dos fatos e dos artefatos. Tenho que ter o último dispositivo, ou tenho que checar o tempo inteiro o meu e-mail, ou ver o tempo inteiro as notícias. Certo? Temos que fazer isso, claro, não é tapar o sol com a peneira. Não quero ver nada. É perder tempo, como eu brinquei com vocês, dizendo, poxa, a maioria das pessoas não usam o Twitter. Mas é fundamental sair do Twitter, desligar o computador, fazer outras coisas, ouvir o outro sem que você tenha que dar a sua opinião, ou cutucar, ou dizer, curtir, certo? Poder ouvir. Isso que a gente está fazendo aqui é tão difícil isso, não é? Cada vez mais difícil. Eu acho que nós professores vamos viver cada vez mais isso. E o que a gente tenta fazer é o quê? Por isso que eu acho que o nosso papel é um papel contracultural. Por isso que eu falava para vocês, eu não uso muito isso, em sala de aula eu não uso nunca isso. É cuspe e giz. As pessoas podem usar os dispositivos, mas eu sempre pergunto, você está fazendo o que aí? Você está botando no seu blog uma ideia a partir do que eu estou falando? Você está tweetando aquilo que eu estou dizendo? Ou você está incapaz de se concentrar durante 1h30 e está checando e-mail, ou jogando, ou conversando com alguém? Porque se está, é grave. Se está usando para algo que engajar a inteligência e a consciência naquele momento em que você está, fantástico, usem. Mas se está, porque eu não posso parar de checar o meu e-mail e, pô, esse cara falando aí, nós estamos no único lugar em que isso ainda existe. Duas coisas ainda existem na universidade. Esse momento de conversar e um momento de leitura. Os americanos chamam de lecture. Ler mesmo, ler em voz alta. Onde é que a gente lê em voz alta? No Brasil é raro. Eu pensei em fazer isso hoje aqui, inclusive até como uma provocação. Trouxe um texto e falei que eu vou ler. Nós detestamos no Brasil, em qualquer lugar do mundo, todas as conferências são lidas. Todas. Sem exceção. Aqui no Brasil, se eu for ler, metade da sala vai embora. Mas é o único lugar onde a gente ainda lê em voz alta. A gente não lê mais em voz alta. A não ser que você vá contar uma historinha para o seu filho, lê em voz alta. É algo que estamos perdendo. Então, esse lugar é um lugar que eu não tenho que trazer toda a pirotecnia tecnológica para que os alunos prestem atenção. Eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso a fazer isso. Acho legal, não tenho nada contra, mas às vezes eu ouço o colega dizer, mas peraí, se você dá aula assim, você tem que usar coisa, fazer não sei o quê, porque senão os alunos não têm mais saco para isso. Nós temos que... Aqui é o lugar da chatice. A universidade é o lugar da chatice. Quando alguém escreve uma coisa, aí amigos e tudo, a gente não concorda. Mas vocês são chatos. Mas nós somos chatos, nós somos pagos para isso. Para criticar, para discordar, para questionar. Nós somos pagos para isso. Aqui é o lugar da chatice mesmo. Aqui é o lugar da chatice. A chatice que se transforma numa cachaça, que é a melhor profissão do mundo, não? Que é o pensamento. Eu sou pago para falar, ler e escrever. Tem coisa melhor do que isso? Não tem nada melhor do que isso. Burocracias, o inferno, o nosso inferno, os professores sabem que eu estou romantizando a coisa, né? Porque nós temos o nosso inferno, que é a burocracia, a chatice, etc. Mas a flor da coisa é essa aqui. É conversar, é aprender, é ler, escrever. É isso que nós fazemos, né? Nós somos pagos para fazer isso. Produzir conhecimento. É fantástico. E esse lugar é o lugar mesmo disso, né? Então nós temos que participar, sim, mas também poder parar 1 hora. Outro dia a gente nunca faz isso. Eu sou muito convidado para dar conferência, mas nunca vou assistir. Outro dia eu digo, vou assistir. Meus colegas chegaram e disseram, ué, você veio assistir a conferência? Enfim, vim assistir. Eu nunca faço isso, não tem tempo para fazer outras coisas, etc. Fui assistir, sentei e fiquei assistindo a conferência. Fantástico. Poder 2 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, é um saco. Mas 2 horas, 1h30, 1 hora, o cara falando alguma coisa que me faz pensar, maravilhoso isso. Eu acho que o nosso exercício é esse. Fazer coisas interessantes, dizer coisas interessantes, fazer a cabeça pensar. Obviamente estou falando de aulas desinteressantes. Estou falando de tentar ser interessante o máximo possível para os alunos. Então, contemplar. Fundamental contemplar. Vai ler um livro, larga a internet. Vai sair na rua, vai andar. Né? Vai fazer outra coisa. Então, fundamental fazer isso. Deixar margem para o esquecimento. Saber que tudo que a gente faz na rede deixa rastros. E esses rastros podem virar contra você.
nós temos que estabelecer juridicamente um direito ao esquecimento, ao apagamento dos dados. Isso está virando uma questão mundial hoje, certo? Todos os governos querem cada vez mais, desde a